Graça e paz, meus queridos. Seja muito bem-vindo em mais um momento de reflexão e esperança aqui no canal. Eu sou a Débora Viana e hoje nós vamos falar sobre um tema que também toca muitos corações: o medo da espera e da esterilidade. Assim como Abraão e Sara, muitas vezes enfrentamos longas esperas e situações que parecem impossíveis, mas Deus está conosco em cada momento. Nós temos estudado aqui esses dias sobre o medo, uma reflexão para nos auxiliar a encarar o nosso medo à luz da palavra do Senhor. O medo, meus queridos, ele é um indicador, não um condutor. Lá em Isaías 41:10, nós temos o seguinte versículo: não temas, porque eu sou contigo. O medo, quando não tratado, ele assume o controle das nossas decisões, da nossa identidade e da nossa visão do futuro. Mas na Bíblia, Deus constantemente diz: não temas, e sempre acompanha isso com uma revelação sobre quem Ele é. Deus, portanto, não minimiza nosso medo, mas o confronta com a sua presença. Ele não diz: não temas, porque tudo vai dar certo. Mas Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, uma promessa de Deus a cada dia. Em meio a lutas da vida, Deus nos oferece uma palavra constante de encorajamento. Não temas. Essa expressão aparece 365 vezes na Bíblia. Você sabia? Uma para cada dia do ano. Isso nos mostra que diariamente o Senhor deseja nos lembrar que Ele está conosco, guiando-nos com amor e com poder. Não importa o que você está enfrentando hoje, medo, incerteza, dor ou solidão, confie em Deus. Ele já te deixou uma palavra de coragem a cada amanhecer. Não temas, meus queridos. As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Deus está cuidando de tudo. Meu querido, feche os teus olhos. Eu estarei orando pela tua vida. Grandioso Deus, eterno Pai, nós te somos gratos por mais um momento que o Senhor nos preparou, para que possamos meditar da Tua Palavra, para que possamos nos fortalecer, ó Pai, porque a Tua Palavra, ela nos encoraja dia após dia, ela nos auxilia, ela nos ajuda a superar todos os nossos medos. Obrigado, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor está conosco. Obrigado, ó Pai, porque nós podemos confiar no Senhor, podemos esperar pelo Senhor, e isso nos fortalece, é isso que nos alegra, é isso que nos auxilia na nossa caminhada. Senhor, eu quero entregar a vida daqueles que estão ouvindo nesse momento. O Senhor sabe o que cada um está passando, o Senhor sabe o que cada um precisa, o que cada um tem clamado ao Senhor. Nesse momento, então, eu entrego, ó Pai, esta vida nas Tuas mãos. Que o Senhor possa os fortalecer, que o Senhor possa os encher, ó Pai, com o Teu amor, com a Tua graça, com a Tua bondade, principalmente com a Tua presença. Que cada um possa sentir nesta hora o Teu Santo Espírito acalmando esses corações, tranquilizando esses corações, e que eles possam confiar plenamente no Senhor. Pois é no Teu santo nome que eu oro e te agradeço. Amém. Ele é o mesmo. Ele trabalha em teu favor, querido. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Aleluia. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio,
São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. A espera pode ser uma das maiores provas da fé. Abraão e Sara passaram anos aguardando a promessa de Deus se cumprir, enfrentando o medo também da esterilidade e da frustração. Como lidar com um coração que se cansa de esperar e teme não alcançar o sonho desejado? Você está vivendo um tempo de espera? Tem sentido medo ou ansiedade por não ver respostas imediatas? Vamos juntos refletir sobre como confiar em Deus, mesmo quando a espera parece longa. Convido você para abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 15. Nós vamos ler todos os versículos. Deus anima Abrão e lhe promete um filho. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o meu herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendências, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que os podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, uma de fronte às outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem a sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornará para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo, que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência darei a essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o queneu, o
quenezeu, o cadmoneu, o eteu, o ferezeu, os rafaíns, o amorreu, o cananeu, o girgazeu e o jebuseu. Meus queridos, o objetivo dessa lição é fazer com que nós reflitamos sobre como o medo da espera e da esterilidade afeta a nossa fé, autoestima, visão do futuro, trazendo princípios terapêuticos cristãos e dentro também da nossa teologia reformada a partir da experiência de Abraão. Em Gênesis 15:1, depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Após a promessa de Gênesis 12 e a proteção no Egito, Abraão continua esperando o cumprimento da palavra de Deus, um filho, uma descendência. Mas o tempo passa e Sarai continua estéril e a ansiedade cresce. Nesse capítulo, Deus fala com Abraão em meio à dúvida, ao medo da frustração e ao esgotamento emocional. O primeiro ponto que quero tratar com vocês é a espera prolongada desperta o medo de não ver a promessa. Disse mais Abraão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco? Observações. Abraão revela sua frustração. Os anos passaram e a promessa ainda não se cumpriu. Ele está começando a reinterpretar a promessa segundo a sua própria lógica humana, sugerindo que talvez um servo poderia ser seu herdeiro. A alma humana sofre quando a promessa sem cumprimento é visível, e isso gera medo de ilusão, medo de ser esquecido por Deus, sensação de esterilidade espiritual, emocional e até mesmo ministerial. Nós podemos ver isso muitas vezes com aquele cansaço de orar, não temos ânimo para isso, nós temos dúvidas sobre o valor próprio. Será que Deus me escolheu mesmo? Nos questionamos e muitas vezes até crises de identidade e desânimos são prolongados. O segundo ponto que eu quero tratar com vocês é a fé enfrenta o medo com diálogo, não com silêncio. Por isso que é importante você estar de joelhos, orando pela tua causa, não deixando o medo tomar conta, mas tendo um diálogo com o Senhor. Ainda no capítulo 15, no versículo 4, nós lemos: Então veio a palavra do Senhor e a ele dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado. Vocês percebem que Deus, Ele não rejeita a crise de fé de Abraão? Ele dialoga, reafirma e reposiciona a sua visão. A fé bíblica não nega o sofrimento da espera, mas transforma a nossa dúvida em uma oração sincera. Um dos princípios da terapia cristã é acolher o sofrimento com honestidade diante de Deus. O medo de esperar não pode ser tratado ao levar nossas inquietações no Senhor sem culpa, lembrando que Ele responde o coração quebrantado. No livro de Salmo, capítulo 34, versículo 18, nos diz assim: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. O terceiro ponto nos fala que Deus reposiciona a nossa visão antes de cumprir a promessa. No versículo 5, ele diz assim: Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. Assim será a tua descendência. A ação é de Deus. O levou fora. Abraão não se liberta sozinho do medo ou da visão limitada que ele tinha. Deus reposiciona Abraão, tira-o da tenda, lugar de limitações humanas, e mostra o céu
que é a dimensão da promessa divina. Isso é graça, meus queridos. Deus renova a esperança antes mesmo de mudar as circunstâncias. Uma das maiores curas do medo e da esterilidade é trocar o foco do que não temos para o que Deus já prometeu. O papel da fé no nosso processo é lembrar que Deus tem o controle do tempo. Lá em Eclesiastes 3:11 nos diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Reeducar a alma a ver pela fé, não pelas aparências. O quarto ponto, nós vemos que a fé é acreditar mesmo quando o nosso corpo diz não. No versículo 6, ele fala assim: e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Abraão crê não porque tem provas, mas porque ele confia no caráter de Deus. Essa fé é justificadora. Ela se torna o ponto de contato entre o coração humano e a justiça de Deus. A nossa cura interior acontece quando nós cremos que Deus ainda está no controle, mesmo que tudo pareça estéril. Nossas limitações não anulam o plano de Deus. E nossa história não termina no aparente silêncio de Deus. O nosso quinto ponto: Deus faz aliança com quem está cansado, mas ainda crê. No versículo 18, nos diz assim: naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abrão. Deus sela uma aliança com Abraão no meio do medo e do esgotamento. Essa aliança é unilateral. Deus é quem passa entre os animais partidos, versículo 17, indicando que ele é o responsável por cumprir a promessa e não Abraão. A base da nossa segurança não é a nossa fidelidade, mas a fidelidade de Deus à sua aliança. E isso cura a ansiedade de ter que dar conta de tudo com nossas próprias forças. Quando não conseguimos mais crer com forças, Deus vem com sua graça e renova a aliança com palavras e sinais. Na terapia cristã, isso representa o renovo da alma cansada. Deus ainda está conosco, mesmo quando nos sentimos estéreis ou vazios. Queridos, o diagnóstico espiritual e emocional que eu quero trazer para vocês é o medo envolvido, frustração, infertilidade, medo de morrer sem propósito. Abraão também verbaliza sua angústia diante de Deus. Você pode perceber o quão é importante nós desenvolvermos esse diálogo com o Senhor, e nós só desenvolvemos isso através da oração. Nós precisamos ter esse hábito, meus queridos, de orar, estar sempre conectados com o Senhor em oração. Deus responde com uma visão. Ele fala: olha para os céus e conta as estrelas. Deus reafirma sua promessa. Abraão aprende que esperar com fé cura o medo da esterilidade e do vazio. Então, meus queridos, o que eu quero trazer para você é que você talvez enxergue sua vida, ou a tua vida esteja parecendo estéril, mas você consegue entregar ao Senhor suas frustrações com honestidade. Faça isso para que Deus renove as suas forças. E eu também quero deixar um exercício para você hoje, um diário da espera. Eu quero que você escreva o que você está esperando de Deus. O que esse tempo de espera tem gerado em você? Fé ou medo? E depois eu quero que você responda em que áreas você sente que sua vida está estéril. E quais promessas de Deus você precisa trazer de volta
à sua memória. E quero deixar para você 3 versículos de apoio para essa meditação de hoje. Romanos 4, de 18 a 21, Hebreus 6, de 13 a 19 e Salmo 27, de 13 a 14. O medo da espera e da esterilidade é uma dor real que muitas vezes silenciosamente enfraquece nossa fé. Mas a história de Abraão mostra que Deus não nos abandona nesse lugar. Pelo contrário, é nesse lugar que Ele sela promessas, fortalece nossa visão e transforma nossa fraqueza em fé. A esterilidade não define o fim da promessa. A espera não é ausência de Deus, mas terreno fértil para o crescimento da confiança. Meus queridos, feche os teus olhos que eu vou estar orando mais uma vez por você. Ó Deus, Deus fiel e paciente, reconheço, ó Pai, que a espera é difícil e que muitas vezes nós sentimos medo de que as promessas não se cumpram, como Abraão e Sara sentiram diante da esterilidade. Dá-nos, ó Deus, paciência para esperar o Teu tempo, sabedoria para entender que o Teu relógio é perfeito e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Sustenta a minha esperança e fortaleça a nossa fé, para que nós não desistamos, ó Pai, diante muitas vezes da demora. Ensina-nos a descansar no Teu cuidado constante, mesmo quando o desânimo tenta nos invadir. Ouve, ó Pai, as nossas orações e que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, nos guiando nessa espera com confiança e não temendo ao dia de amanhã. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus queridos, eu quero convidá-lo para estar comigo amanhã em mais uma reflexão. Amanhã nós vamos falar em Gênesis 16, o medo de perder o controle. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e que você tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor.